Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu queria comentar um pouquinho com vocês, trocar umas ideias sobre essa última pesquisa que foi divulgada aí nessa semana, sobre uma diminuição muito grande no número de leitores no Brasil, né? Foi uma pesquisa realizada aí pelo Instituto ProLivro, que se chama Retratos da Leitura no Brasil, né? A última pesquisa tinha sido realizada em 2019, então essa queda relatada pela pesquisa, ela se deu nesses últimos 4 anos, tá? E aí tiveram vários fatores, né, que eles consideram que pode impactar na diminuição do número de leitores. Essa pesquisa, ela foi fracionada e eu vou destrinchar aqui um pouquinho com vocês, tô com a pesquisa aberta aqui pra gente ir comentando ponto a ponto alguns aspectos. Eu queria começar dando um panorama geral e, assim, claro, a minha opinião, né? E depois quero ouvir também o que vocês acham, o que vocês têm a dizer sobre esse tema, sobre essa pesquisa. O que acontece, pessoal? Eu acho, eu vi, na verdade, ouvindo as pessoas comentando a pesquisa, eu vejo, na maioria das pessoas, um tom de desaprovação da utilização das redes sociais, da demonização, na verdade, das redes sociais, como se as redes sociais, a utilização delas, fosse o grande vilão para que as pessoas simplesmente estivessem lendo menos em virtude aí da utilização de redes sociais. É claro que eu acho que sim, é um fator, e aí tá, inclusive, na pesquisa, que as próprias pessoas entrevistadas declaram isso, mas eu acho que a gente tem que partir de um ponto que a leitura em si, infelizmente, e eu falo isso com muita tristeza, não é um hábito acessível. E eu nem estou falando unicamente do valor do livro, tá? Eu não estou falando disso, só disso. É claro que isso entra também quando eu falo em termos de acessibilidade. Mas eu falo especificamente de tempo, de acesso a bibliotecas, por exemplo, tá? Eu acho que tem muitas coisas que a gente pode conversar a respeito, né? Por que as pessoas estão lendo cada vez menos? Eu acho que tem sim a utilização das redes sociais, isso é indiscutível, mas eu acho que para além disso, a gente precisa fazer uma reflexão um pouco mais profunda de alguns outros fatores que podem levar as pessoas a ler menos. Por exemplo, uma grande carga de trabalho, né? E aí a gente já podia fazer, inclusive, um paralelo aí com essa discussão importantíssima relacionada à diminuição, né, da carga horária de trabalho e o fim da escala 6x1. Só para vocês terem uma ideia do quanto eu acho que a discussão precisa ser aprofundada, não dá pra gente ficar no raso. E eu acho que falar em acessibilidade de leitura é falar em proporcionar para as pessoas rotinas que permitam que essas pessoas tenham tempo para leitura. Porque é claro que se a pessoa trabalha 8 horas por dia, passa 4 horas no transporte público e chega em casa super cansada, ela não vai querer ler um livro. Nós que estamos na nossa bolha de leitores, sabemos que depois que você tem um hábito, talvez até fique mais fácil. Mas quando você está construindo um hábito de leitura, não é simples você pegar um livro, se você está cansado, se você está com sono, vai te deixar mais cansado, vai te dar sono e você vai abandonar esse livro, né? Então eu acho que essa discussão passa por isso, entender o quão acessível é o hábito de leitura, quantas pessoas precisam de tempo para ler, quantas pessoas precisam de dinheiro para comprar livro, para comprar e-book, para comprar audiobook. A gente sabe que não é uma coisa tão barata. É óbvio que as pessoas podem, sim, existem meios que tornam os livros mais acessíveis. Hoje a gente tem Kindle, mas, por exemplo, o preço do Kindle não é acessível para todo mundo, né? Não é muito caro, mas também não é acessível para todo mundo. E aí a pessoa pode comprar e-book que é baratinho. Depende, né? De qual classe a gente tá falando. Então, assim, precisa dessa análise. Eu acho que assim, a minha opinião. A gente precisa falar em acessibilidade pensando de forma geral, pensando de modo mais abrangente essa questão. Um outro ponto também que eu gostaria de colocar é que eu acho que as redes sociais, sim, elas podem, de fato, tomar ali um tempo em termos de leitura, mas eu não acho que as redes sociais sejam as grandes vilãs. Pelo contrário,
Eu acho que as redes sociais podem acabar incentivando as pessoas a lerem. E eu falo isso por mim. Eu tenho um Instagram que eu compartilho as minhas leituras, salvo engano, desde 2020 ou 2019. E nem tenho, assim, um grande público. São muito mais pessoas do meu convívio, uma outra pessoa que me conheceu ali por meio das resenhas que eu compartilho. Mas eu vejo que pelas redes sociais eu já consegui influenciar pessoas a lerem livros de um modo que eu não conseguiria fazer se eu não tivesse a rede social para fazer isso. Então eu acho que sim, eu posso. A gente pode considerar que a utilização das redes sociais pode sim tirar algum tempo de leitura, mas eu não acredito que esse é o maior fator. Eu não acredito que esse seja o fator mais relevante. Eu acredito que tem uma questão, primeiro, cultural, depois tem a questão da acessibilidade do hábito de leitura e, por fim, sim, a questão de utilização do tempo, de que poderia estar sendo investido na leitura de um livro para a utilização de rede social. Mas ainda faço uma ressalva de que eu acho que, em termos de leitura, hoje as redes sociais elas são muito mais incentivadoras do que de fato vilãs aí, no sentido de tirar das pessoas o tempo que elas dedicariam à leitura, tá? Eu acho que sim, eu tiro por mim que 90% do conteúdo que eu consumo nas minhas redes sociais está relacionado à literatura. São pessoas que compartilham livros. No YouTube, nem se fala, acho que 99%. No YouTube não, porque eu assisto muito conteúdo de crochê também, né? Eu faço crochê. Então, meu YouTube é basicamente isso, assim, tem conteúdo religioso, conteúdo de crochê e conteúdo de literatura. Então, eu acho que sim, as redes sociais, elas acabam sendo mais incentivadoras do que vilãs nesse processo de construção do hábito de literatura. Um outro ponto também que eu queria comentar com vocês é o quanto eu fui impactada quando eu li esses resultados dessa pesquisa. Por quê? Nós leitores, né? E eu falo nós leitores porque eu acho que se você chegou até esse vídeo, você provavelmente também está inserido. Existe uma grande possibilidade que você esteja inserido numa bolha de leitores, né? Uma bolha de pessoas que consomem conteúdo literário. Acho que o algoritmo, ele trabalha para isso, né? E o que acontece? Por estarmos, né, inseridos nesta bolha de leitores, a gente tem a impressão de que, meu Deus, como assim tá caindo o número de leitores? Todos os dias a gente vê aí as editoras postando muitas vendas, livros, lançamentos. A gente viu a Bienal, que foi considerada a maior aí dos últimos anos. E realmente um evento muito grande. Quem vai, né, na Bienal tem essa percepção do quanto é um evento gigante. E aí a gente vai em feiras, né? Eu comentei um pouco da minha experiência na Feira do Livro da USP. Pra quem não assistiu, tem um vídeo aqui, né? Um vídeo anterior a esse em que eu falo sobre a minha experiência na Festa do Livro da USP, e aí um evento lotado, um monte de gente comprando muito livro, gente com malas de livros. A feira da Unesp, do mesmo jeito, que eu também tive o prazer de ir esse ano. Então, aí você vê isso, mas você fala, gente, é muito contraditório, como assim? Sabe? Tem um monte de gente comprando livros, os eventos bombando, as editoras publicando lançamentos, como que as pessoas estão lendo menos? Mas, infelizmente, essa é a nossa percepção de dentro da nossa bolha. É uma bolha, né? E a gente precisa pensar criticamente como que a gente influencia pessoas que estão fora da nossa bolha, né? Porque como que a gente traz pessoas como que a gente faz com que as pessoas criem o hábito de leitura, como a gente incentiva, né? Porque eu acho que criar o hábito vem muito da pessoa, mas como que a gente pode incentivar, como que a gente pode ser a pessoa que vai ali dar um apoio, dar uma dica de leitura, né? Eu sempre que posso estou fazendo isso com as pessoas próximas a mim nas redes sociais, como eu já pontuei. Mas eu acho que é isso, assim, tem muitos fatores
que demandam discussão. Eu acho que não é uma questão muito rasa, acho que demanda, assim, ali uma discussão um pouco mais aprofundada sobre as diversas razões que podem levar uma pessoa a não ler e no tempo disponível que ela tem, ao invés de pegar um livro, ela faz outra coisa, né? E aí eu já passo aqui para um ponto da pesquisa, desculpa, que fala que quando eram perguntados, né? Vou ler aqui para vocês, ó. Quando se perguntar aos entrevistados quais seus outros hábitos no tempo livre, é uma curva ascendente esperada da internet de rede de mensagens como WhatsApp. O costume de ver televisão está em queda, indo da casa dos 80% em 2011 para 60% agora. Mas aqui o ponto específico que eu queria falar, né? A parcela de entrevistados que dizem que não gostam de ler subiu 7 pontos percentuais e passou a fatia dos que respondem que gostam muito de ler. São 29% contra 26%. Já a parcela dos que responderam gostar pouco se mantém alta, em 43%. O maior motivo declarado para não ler é, de longe, a falta de tempo, apontado por 46% dos entrevistados. É a resposta campeã desde a primeira edição da pesquisa. Entre os não leitores, empatam o não tenho tempo e o não gosto de ler. Depois ele vai falar do gênero. Então, isso aqui conecta muito com o que a gente estava falando. Para eu falar em acessibilidade de leitura, quando eu falo de acessibilidade de leitura, é isso. O quanto as pessoas têm tempo para ler. Como que eu vou querer que o número de leitores aumente se as pessoas estão trabalhando incansavelmente, se as pessoas não têm tempo para nenhum tipo de hábito, para cultivar um hábito saudável, que seja uma academia, que seja qualquer tipo de esporte, que seja uma outra prática, que seja o hábito de leitura. Como que eu vou querer que as pessoas leiam mais se elas não têm tempo? Então, assim, eu sei que aí a gente pode fazer um parênteses, mas já, às vezes, a falta de tempo é uma percepção da pessoa. Às vezes ela tem tempo, ela não tem prioridade. Sabemos que existem essas pessoas também, né? Que têm tempo, mas que não priorizam isso. Ok. Mas eu acho que tem as pessoas que realmente não têm tempo. Que estão ali muito dedicadas à questão do trabalho, que precisam disso, não tem opção, não tem um trabalho flexível e, consequentemente, elas não conseguem ler. Com relação ao não gostar, aí é gosto pessoal, paciência. Eu não gosto de várias coisas que são hábitos legais. Eu não gosto de, sei lá, ficar muito tempo assistindo televisão. Então tudo bem, tem gente que gosta, ok. Então eu acho que é isso. A gente precisa analisar essa questão do tempo, analisando muitos outros fatores, né? Então, acho que é uma pesquisa que traz dados pra gente analisar em conjunto com outras questões e demanda uma discussão um pouco mais aprofundada, né? A pesquisa fala ainda sobre a questão de gênero, né? As mulheres que historicamente têm mais esse hábito, também houve uma diminuição do percentual, de 54% para 49%. E entre homens, o percentual caiu de 50% para 44%. E aí também tem o recorte por estado, né, buscando fomentar políticas educacionais de educação e cultura. A região sul é a que mais lê no país, e o nordeste é a que menos tem esse hábito, com exceções como Pernambuco e Ceará, que superam a média nacional. Então, houve queda, e aí só concluindo, houve queda nos índices de leitura em todas as regiões, mas a mais acentuada foi no norte, que despencou 15%. No sudeste, os melhores índices estão no Espírito Santo e os piores, abaixo da média, estão em Minas Gerais. Então, o que a gente percebe é que houve, de fato, uma queda muito drástica, e eu acho que também alguns fatores que podem influenciar isso, além de tudo que a gente já falou, tem muito uma questão cultural do quanto a gente é incentivado a ler desde pequeno, o quanto esse hábito está na nossa vida desde que nós somos crianças. Mas, para além disso, eu acho que tem também uma questão sua, particular, que é você que vai descobrir conforme você for lendo. Porque pelo meu próprio exemplo, né?
Meus pais não eram leitores quando eu era criança, assim, não era de ver livros em casa. Eu tinha muito incentivo à leitura na escola, né? E lembro de ter acesso à biblioteca na escola, não era a maior do mundo, assim, mas tinha uma biblioteca na escola, eu gostava muito, pegava livros. Mas, no meu caso, por exemplo, a igreja foi a minha maior incentivadora em termos de leitura. Eu queria participar da missa, eu queria ler lá na frente, eu queria fazer uma leitura, e eu achava aquilo o máximo. Então, eu lia bastante, treinava em casa, eu gostava de estar sempre lendo para aprender ali a ler melhor mesmo, né? E a entonação, a questão da dicção ali, da pronúncia de algumas palavras, enfim. Então, eu acabei sendo inserida no mundo da leitura e descobrindo o quanto eu gostava de ler a partir dessa questão religiosa, né? Então, para mim, foi muito relevante. E depois disso, eu comecei a ler livros religiosos, eu lia alguns livros religiosos, outros, depois comecei com a literatura, enfim, e não parei mais. Isso eu tinha, o quê? 12 anos. E desde então eu leio bastante. Mas eu acho que, apesar disso, eu acredito que no meu caso foi uma exceção, mas eu acho que a construção de um hábito de leitura, a construção do hábito de leitura, desde pequeno, em casa, é muito relevante. Então, eu acho que quem tem filhos precisa, se possível, incentivar esse hábito, porque se tornando uma coisa prazerosa, se tornando um hábito prazeroso, a chance de uma pessoa, de uma criança, especialmente adolescentes, pensarem em trocar um outro hábito, que seja, por exemplo, o uso das redes sociais pela leitura de um livro, é mais fácil. Acaba se tornando mais simples, né? Uma coisa menos pesarosa ali. Então, eu acho que o incentivo é uma coisa muito relevante, tá? Um outro ponto também que eu acho relevante, a acessibilidade de livros na escola, né? A disponibilidade, na verdade, de livros na escola. Por quê? Às vezes a gente a escola, na verdade, vai estar diante de crianças que, assim como eu, não tinham em casa nenhum incentivo para ler, né? Assim, você tinha, no meu caso, por exemplo, tinha um incentivo para estudar. Olha, faça suas tarefas, estude para as provas, tire boas notas. Mas não, que tal pegar um livro agora e ler um pouco? Não, sabe? Então, a escola, muitas vezes, ela vai estar diante de um caso assim, de uma criança que não tem um incentivo em casa e que vai encontrar na escola a única possibilidade que ela tem de ter acesso a livros e de construir esse hábito. Eu acho que a escola, então, desenvolve um papel muito importante e precisa tomar mais consciência disso, promover mais, eu acho que ações ali que incentivem a leitura, né? Não por obrigação, porque eu acho que chega um momento, e aí não falando da primeira infância, lá no vestibular, que a gente faz muitas leituras por obrigação, para prestar o vestibular e tudo mais. E eu acho que isso, por vezes, acaba por traumatizar. Eu já tive a oportunidade de conversar com diversas pessoas que falaram que os últimos livros que leram foi no vestibular. E aí a pessoa que não tem, aí geralmente, né, o que acontece geralmente? A pessoa que não tem um hábito de leitura, que não tem um histórico de leitura, de ler livros com frequência, ela chega no vestibular sendo obrigada a ler clássicos, que geralmente, apesar de serem ótimos livros, eu sou uma amante de clássicos, apesar disso, o clássico, muitas vezes, ele tem uma leitura que não é tão simples, ele tem ali uma escrita rebuscada, a depender do livro, que é a grande maioria dos livros para vestibular. Então, as pessoas acabam sendo inseridas com livros que tendem a não facilitar a criação ali de um gosto, de um apreço pela leitura, tá? E eu acho que esse é um fator que também precisaria talvez ser revisto aí pelo processo de avaliação, enfim, escolar, né? E aí, como completando, né? Eu já conversei com várias pessoas que falam isso, que os últimos livros que leram foi na época do vestibular e ficaram traumatizadas. Sei lá, tinham que ler Os Sertões, do Euclides da Cunha, e aí, pra fazer o vestibular.
E aí passavam por aquilo ali, liam aquele livro, achavam muito difícil, muito truncado, muitos abandonavam, nem liam, e os que terminavam não gostavam, os livros muito complexos, e a pessoa nunca mais queria ver um livro na vida dela. Assim, né? É complicado falar, mas eu acho que acaba que isso também não acaba gerando ali o hábito, não despertando, na verdade, o hábito naquela pessoa, né? Nessas pessoas. Então, eu acho que esse é um ponto também, né? E aí, só pra concluir, o que eu acho também? Que nós que estamos nessa nossa bolha de leitores, precisamos, sim, e temos um papel muito importante no incentivo à leitura. E aí, o que eu acho? Que a gente não pode... E por que eu falo que a gente não pode? Porque eu vejo muito em canais, em redes sociais, pessoas que, por vezes, acabam por desincentivar a leitura de alguns livros, né? Acabam colocando selos em alguns livros, né? Eu já vi muita gente fazendo vídeos pra falar mal dos livros do TikTok, os livros que são estourados no TikTok. E, gente, é melhor que os adolescentes que estão no TikTok tenham acesso a um conteúdo literário, qualquer que seja o livro, ainda que não seja um livro clássico, que seja uma comédia romântica que tá em alta. Ótimo! Se eles estão lendo, se as pessoas estão indo atrás do livro, eu lembro da Bienal, por exemplo. Eu não sei se foi na Bienal. Foi na Bienal. Eu lembro na Bienal de ter visto uma fila quilométrica para aquisição, salvo engano, na Record. Eu não lembro, me perdoe se eu estiver falando a editora errada. Mas para um livro que eu nunca li, não fui atrás, assim, um lançamento, mas não me atraiu e eu também não fui pesquisar do que se trata. Mas o livro chamava Assistente do Vilão, acho que é isso. E eu vi, assim, por algumas placas, algumas coisas, assim, de informativos, né? Aquelas propagandas que colocam, assim, que era um sucesso do TikTok. E tinham muitos adolescentes. Assim, essa fila que eu estou falando era basicamente composta de adolescentes. E, cara, eu não tô preocupada se o livro é bom, se é uma comédia romântica, se é um romance hot. Assim, se as pessoas estão na idade de ler e for um romance hot, tá ótimo. Eu não tô preocupada com o conteúdo desse livro em termos literários, se é um clássico, se é contemporâneo, se o livro é bom ou não. Acho que isso é um gosto pessoal. E se as pessoas estão lendo, que bom, que ótimo. Se eu tenho uma fila quilométrica de adolescentes atrás de um livro, caramba, que bom, que legal que elas estão ali procurando ler. Porque às vezes é a porta de entrada, às vezes esse livrinho bobo é a porta de entrada da pessoa no mundo da literatura para conhecer outras coisas, tão boas quanto ou melhores, né? É a porta de entrada da pessoa que um dia vai ler Tolstói. Então, eu acho que é muito perigoso a gente ficar colocando leitores em caixinhas e livros em caixinhas, como se uns fossem melhores que outros e superiores a outros, porque a gente cai na armadilha de acabar retirando das pessoas o desejo de ler os livros, né? Esses livros que nós estamos classificando como ruins ou como, enfim, qualquer classificação que caiba aí numa caixinha e que possa limitar o acesso a esse livro. Então, eu acho que a gente coloca... É muito perigoso ficar fazendo essa classificação. A gente precisa ter um cuidado e evitar fazer isso. Não, acho que a ideia é incentivar, seja lá o gênero que for, seja lá o livro que for. Eu, por exemplo, gosto muito de ler terror. Eu sei que nem todo mundo gosta, mas eu gosto, eu sou uma baita fã de Stephen King. Hoje em dia ele não escreve mais tanto terror assim, os últimos livros dele saíram um pouco dessa pegada, mas eu gosto muito. E é um gênero que nem todo mundo gosta e tá tudo bem, sabe? Eu acho que se a pessoa não gosta e tá lendo outra coisa, ótimo. O ruim é quando a gente fala do que a gente gosta num tom de superioridade e a pessoa que não gosta, que lê outra coisa, acaba
se sentindo desincentivado ou sentindo que não pertence a um grupo. Enfim, gente, a gente precisa ter muito cuidado, muito cuidado. E é isso. Acho que tá bom o que eu queria comentar com vocês hoje. Me contem nos comentários o que vocês acharam da pesquisa, o que vocês estão lendo atualmente. Compartilhem comigo aí os seus livros, suas leituras atuais. Eu estou terminando... Eu agora mesmo estou fazendo uma bela de uma junção. Eu estou lendo um clássico e um contemporâneo. Estou terminando dois. Estou terminando A Letra Encarnada, ou A Letra Escarlate, que é um clássico, né, do Nathaniel Hawthorne. Eu sempre fico na dúvida de como pronuncio o sobrenome dele. Estou terminando e terminando Intermezzo, que não está aqui. Mas eu estou terminando o Intermezzo da Sally Rooney. Em breve eu volto para falar das minhas leituras finalizadas em novembro. Eu terminei também em novembro Cidadã de Segunda Classe. E terminei algum outro? Não lembro agora. Enfim, volto na próxima semana para falar se eu conseguir terminar esses. E quero fazer um vídeo para falar das leituras finalizadas em novembro, tá bom? Me contem nos comentários o que vocês acharam do vídeo, o que vocês acharam da pesquisa, o que vocês estão lendo. E também, se puderem, me deem aí sugestões que vocês querem que eu fale. De algum livro. Eu quero começar a trazer aqui pro canal as minhas impressões sobre as minhas leituras. Não sei se eu vou trazer, assim, acumuladas ou se eu vou fracionar, fazer, tipo, um vídeo por livro. Ainda tô estudando a melhor forma de fazer isso. Então, aceito sugestões. E obrigada por você que tá aqui, que assistiu até aqui, tá bom? E é isso. Obrigada, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!